Olá, eu sou o psicólogo Diego Avelar Diniz. Eu trabalho como psicólogo clínico através do atendimento online ou presencial em Betim. E a minha principal área de trabalho é a ansiedade, né? Eu ajudo as pessoas a cuidar da ansiedade. Estou fazendo esse vídeo em convite dos meus amigos Elisiene e Emanuel para fazer a análise de uma música, né? Inicialmente eu pensei na música Amor de Índio, que é o meu xodó. Gosto muito dessa música, que é uma composição do Beto Guedes, mas que eu prefiro a regravação do Flávio Venturini. Eu gosto mais dos arranjos, da harmonia. Porém, eu gostaria, nesse vídeo, de realizar uma crítica, e uma crítica ao trabalho, que está muito alinhado com a proposta do site, né, que é o Serviço de Atendimento Integral do Trabalhador, que é o projeto que eu faço parte junto com a Elisiene, Manuel e outras pessoas, e agora da Arte Mânima, né, que traz essa proposta de, através da arte, realizar críticas. E eu acredito que tem uma outra música que traz uma proposta mais interessante, que é a música Construção, do Chico Buarque. Então, essa música é de 1970. O próprio Chico Buarque a compôs. Depois que ele volta, ele passou um tempo na Itália e ele volta ao Brasil durante aquele período do regime militar. Então a música é uma crítica, inclusive uma crítica sociológica sobre esse momento que o Brasil está passando. Mas eu sempre olhei para essa música, antes de ler a análise sociológica dela, como um desabafo de um trabalhador, sabe? Um trabalhador que está sofrendo. E eu sempre entendi que essa música é uma carta de suicídio. Suicídio desse trabalhador que está exausto. Um trabalhador explorado, sem sentido, pouco remunerado. E aí eu vou, durante a leitura da música, né, eu vou comentando e depois vocês dizem se concordam com essa ideia que eu tenho, né? Então vamos lá. A música começa assim. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Nesse primeiro momento, o trabalhador está relatando um dia, o início de um dia de trabalho comum, entre aspas, né? Onde ele vai, beija a mulher, onde ele está com seus filhos, mas ele já dá alguns indícios de que algo não está bem, né? Ele ama aquela mulher como se fosse a última, e ele está com os filhos como se fossem os únicos. Então ele já começa a denunciar que algo não está bem. E a música prossegue, dizendo que ele subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Aqui nesse momento ele já está no ambiente de trabalho, né? E ele diz como se fosse máquina, né? Como se exigissem dele um desempenho que não combina com a condição humana dele, né? Continua dizendo que os seus olhos estão embotados de cimento e lágrima, ou seja, ele está sofrendo. Ele já diz aí com todas as palavras de que está difícil, de que está demais para a condição dele. E a música prossegue, então, dizendo que ele sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Nessa narrativa, eu já começo a visualizar que algo está para acontecer. É como se fosse um início de uma despedida, onde ele primeiro ele senta para descansar como se fosse sábado. Então não é sábado, é um dia de semana comum, né?
E a gente sabe que é esperado que esse trabalhador trabalhe muito compulsivamente, que esse descanso seja curto, mas não, dessa vez ele descansa como se fosse sábado. Ele come feijão com arroz como se fosse um príncipe, então quer dizer que a alimentação dele está restrita, está muito básica, mas naquele momento ele saboreia essa refeição como se fosse um príncipe, né? Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Então o nosso trabalhador está dizendo que está bêbado, né? Durante o horário de trabalho, e que ele dança e gargalha como se ouvisse música. Então ele não está ouvindo música naquele momento, mas ele está preparando esse ritual que está por vir, né? E aí a música continua dizendo que e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Bom, quando ele diz que tropeçou no céu como se fosse um bêbado, eu imagino ele se atirando, né, do prédio onde ele está trabalhando, onde ele de fato comete o suicídio. Ele flutua no ar como se fosse um pássaro, então naqueles segundos, né, da queda dele, ele se sente flutuando como um pássaro, como alguém livre. Ele se acaba no chão feito um pacote flácido, agoniza no meio do passeio público e olha só, ele morre na contramão atrapalhando o tráfego. Eu entendo esse tráfego como o que se entende por um fluxo natural, né? As pessoas estão ali indo para o trabalho, deixando as crianças na escola. Esse tráfego que é um tráfego corrido da vida mesmo, né? Então, a música depois ela continua, ela tem algumas outras estrofes, porém eu não vou ler todas, para o vídeo não ficar muito longo, mas vou fazer um comentário. O Chico ele usa uma técnica de mudar palavras de lugar dentro da própria estrofe. Ele troca algumas palavras de lugar e dá um sentido novo dentro do contexto que ele está trazendo. Eu acho isso incrível, essa técnica que ele usa, né? Bom, então, o que que isso me diz? Apesar dessa música ser de 1970, eu ainda acho que ela é extremamente atual, né? Atuando com clínica, recebendo os trabalhadores, eu percebo que cada vez mais esse excesso de trabalho, essa compulsão que as pessoas elas estão sendo levadas a exercer, está ajudando no adoecimento geral, um adoecimento do século XXI, né? Principalmente dentro da ansiedade, que é o nicho de trabalho que eu atuo mais, né? Mas também em doenças físicas, né? Doenças físicas, depressão. E mais do que fazer uma crítica, é pensar que nós vivemos num modelo de sociedade extremamente consumista, onde nós somos levados a comprar, 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 consumir, 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 e para dar conta de atender toda essa demanda, a produção precisa ser exacerbada, precisa ser exagerada, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão para quem estiver me ouvindo, para os trabalhadores, mas também para os donos do capital, né? Vamos dizer assim, bem marxista, que repense até que ponto que essa lucratividade, esse consumismo, ele não está ultrapassando uma fronteira essencial dos direitos humanos, da condição de ser humano, de ser empático, de ser de ultrapassar mesmo isso que nos é esperado, isso que nos está posto, mais que nós como críticos que podemos ser, pensar, refletir, entender que a nossa sociedade, as nossas pessoas, os nossos trabalhadores estão morrendo.
estão se deteriorando.